gente, mesmo com grande partida de Marquezin, grande partida de Brathwaite, principalmente buscando o jogo, ajudando os companheiros, grande partida tática no primeiro tempo, o Grêmio teve algumas oportunidades, o Inter teve 3 chances claras com o Marquezin salvando, repito, o Grêmio teve em Marquezin o jogador mais ativo dentro dos 11 jogadores do Grêmio. Quando o goleiro é o mais ativo, é porque tu sofreu. E foi claramente o que aconteceu. O Inter ganha o Clássico Grenal por 1-0, mas o Grêmio teve oportunidades, só que não conseguiu fazer o gol. Marquezin, pelo lado gremista, foi o melhor jogador em campo. Diego Costa, depois que entrou, teve 2, 3 chances de empatar o jogo. Uma chance claríssima. Acabou não conseguindo direcionar a bola como deveria. A história do clássico 4-3-3, Inter 1, Grêmio 0, depois da vinheta. Vamos vir aqui dizer que tá tudo errado? Não, mas o Grêmio jogou pouco. O Grêmio, no estádio Beira-Rio, contra 50 mil pessoas, um bom time do Inter, bem treinado pelo Roger, jogou pouco futebol. Foi bem taticamente no primeiro tempo, principalmente, conseguiu fechar os espaços. O Alan Patrick não conseguiu jogar no primeiro tempo. E o Grêmio teve oportunidades. Uma com o Aravena, outra com o Brathwaite, mas não conseguiu fazer o gol. Já o Inter teve 3 grandes oportunidades no primeiro tempo, 2 no mesmo lance, e o Marquezin foi o melhor jogador em campo disparado, pois o goleiro no segundo tempo continuou sendo o melhor em campo, porque salvou absurdamente uma bola atrás da outra, até que num chute do lateral Bernabé, o Borré, que já tinha perdido 4 oportunidades, consegue fazer o gol. Na verdade, tinha perdido 3 e na quarta consegue desviar, fazendo o gol da vitória do Internacional. Monsalve entrou mal. Cristaldo não jogou nada. Edenilson jogou mal. Sentiu o jogo, foi vaiado o tempo todo. Jogou pouco o Edenilson. Jogou pouco. A verdade é essa. Jogou muito pouco. O Edenilson jogou praticamente nada. Jogou mal o Edenilson. Jogou pouco e jogou pouquíssimo. O Grêmio teve alguns jogadores abaixo. O Mike, pra mim, não fez um jogo desprezível, mas erra muitos lançamentos, erra contra-ataques importantes. O Renato tava full pistola com ele no final do jogo, assim, tava pé da vida com ele no final do jogo. O Brathwaite fez um bom jogo, o Aravena, pra mim, deixou a desejar, o Soteldo entrou, não fez grandes coisas, o Monsalve entrou mal pra mim, o PP entrou quase no final do jogo, a dupla de zaga pra mim não comprometeu, e o Grêmio fez um jogo taticamente corretíssimo. Tomou o gol, depois de uma pressão absurda do Inter, o Marquezin já tinha tirado 1, 2, 3, 4, e aí uma bola que eu falo, que eu repito, vem um chute do Bernabé, o Borré desvia, e aí o gol do Internacional, o gol da vitória. Grenal 4-3-3, Renato perde mais um Clássico Grenal, o segundo do ano, e o Grêmio precisa melhorar. O Grêmio, que vinha de um domínio grande em clássicos grenais nos últimos anos, agora, do ano passado para esse, perdeu a hegemonia nos clássicos e vê o Inter comemorando mais uma vitória dentro de outro clássico grenal, e isso precisa ser revisto. O Grêmio fez um jogo taticamente legal, sim, mas ofensivamente muito mal. Quando apertou, conseguiu colocar dificuldades no Inter, como foi no início do primeiro tempo. Os primeiros 10, 15 minutos
foi com o Grêmio com a marcação adiantada, dando dificuldades ao Inter, impondo dificuldades, mas depois o Grêmio se retraiu e aí não conseguiu suportar, era muita pressão. O Marquezin fez 5 defesas consideradas difíceis, importantes. Fora os gols que o Borré perdeu, né? Bolas que cruzaram à frente da área e ele errou. Outro cruzamento que cruza na frente da área toda e ninguém chega. Então, o clássico foi vencido por quem mereceu vencer. A verdade é essa. A corneta do outro lado agora vai fazer parte. Se o Grêmio tivesse vencido, a corneta ia ser do lado de cá também. Taticamente, um jogo correto. Ofensivamente, um jogo muito ruim. E o Roger, eu acho que mostrou que é mais técnico que o Renato, né? Hoje, o Renato é menos técnico que o Roger. O Renato chega no fim da linha dele com mais uma derrota. Se tratando de tabela agora, o Grêmio não vai perder a sua 12ª colocação. Apesar que o Bragantino está jogando, na verdade já jogou e perdeu para o Vitória por 1-0. Então, o Grêmio não perde a 12ª colocação, mas também não sobe. Agora tem um jogo em casa, com capacidade máxima, contra o último colocado para vencer e ir a 38 pontos. O Grêmio tem obrigação de vencer o próximo jogo na Arena. Depois, o Grêmio terá o Fluminense fora e o Palmeiras fora. O Grêmio tem que vencer o Atlético Goianiense. O Grêmio tem que pontuar contra o Fluminense, que ainda é um adversário direto. E aí, contra o Palmeiras, é praticamente uma derrota certa também. São 2 derrotas seguidas. É preciso vencer urgentemente o Atlético Goianiense no próximo final de semana. O clássico 4-3-3 termina com a vitória do Inter. O time que tentou vencer, venceu. Normalmente é o que acontece no futebol. Roger versus Renato. O Roger mostrou que hoje é muito mais técnico que o Renato Portaluppi. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!